Nos dias atuais, nós observamos que existem muitas pessoas doentes, né? A doença da mente é uma das principais que assola a humanidade nos dias atuais. Quantos não são os terapeutas, médicos, né? Psicólogos, psiquiatras, que atendem a tantos irmãos que passam por dificuldades na sua vida íntima, né? Depressão, síndrome do pânico e por aí afora vai, né? Então todas essas são doenças mentais que estão mais do que nunca assolando a humanidade inteira nos dias atuais. E por que isso acontece? Porque a humanidade está perdendo o endereço de Deus. Está perdendo o endereço de Deus. Está acontecendo que um vazio existencial está assolando os corações de todas as pessoas. E nós temos que nos apegar mais do que nunca ao Evangelho de Jesus. Jesus, Ele é e será sempre, foi, é e será sempre o grande terapeuta da humanidade. O seu Evangelho é uma lição sagrada que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração e nos traz, mais do que nunca, a paz de que tanto buscamos, de que tanto necessitamos. E para isso, nós estamos refletindo essa semana aqui na casa, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 e item 3. O item 1 fala a respeito do jugo leve, e o item 3 fala a respeito do Consolador prometido. Então vejamos o que Jesus nos traz nesta mensagem, nessa fala do Evangelho que nós vamos refletir na noite de hoje. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada além dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência
e a felicidade que promete aos aflitos. Que condição é essa? Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Qual é o jugo de Jesus? O jugo, o que é? Não sei se todos conhecem. É aquela madeira que vai no boi, ou no jumento, ou no cavalo, para a pessoa que está arando o solo. Então aquela madeira, que se chama jugo, ela não deixa que a pessoa que está conduzindo o cavalo se desvie do caminho. Ela vai sempre naquela direção. E o que Jesus fala aqui? O seu jugo nos coloca numa condição sempre na direção da onde? Do bem. Na direção da onde? Do amor. Na direção da onde? Da paz, da felicidade, da paz íntima que deve morar em nossos corações. O jugo de Jesus, o que é? É o conteúdo moral das suas lições. É o conteúdo moral das suas lições. O que isso significa? O remédio para as nossas aflições. O jugo de Jesus significa o conteúdo moral das suas lições e o remédio para as nossas aflições. Olha que coisa interessante, né? Se nós quisermos diminuir mais de 60%, olha só, se nós quisermos diminuir mais de 60% das nossas aflições na nossa vida atual, o que nós poderíamos fazer? O que Jesus nos recomenda? Evangelizarmos o nosso coração. Evangelizarmos o nosso coração. Isso será aceitarmos o jugo de Jesus, a orientação que Ele nos dá através do Evangelho. Vejam que orientação Ele nos dá aqui nessa mensagem que eu acabei de ler. Agora, seguirmos essa orientação de Jesus não é fácil, né? Não é fácil. Certa vez, Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho que ele havia encontrado na estrada, tinha sofrido um acidente, ele levou para casa, começou a cuidar do cachorrinho. Ele amava aquele cachorrinho, ele adorava aquele cachorrinho. E quais de nós tem algum animalzinho em casa sabe o que eu estou falando. A gente pega um amor tão grande por eles que ele acaba sendo até uma pessoa da nossa família, né? De tanto amor que a gente dedica a eles. E ele chegava à tarde dos trabalhos, né, de mediunidade que ele fazia e cuidava do cachorrinho. O cachorrinho era meio doente, então uma vizinha decidiu ajudar. Viu que o Chico estava tendo muito trabalho com o cachorrinho e ela decidiu ajudar o Chico nessa tarefa. Foi lá e matou o cachorro para abreviar o sofrimento do Chico. O Chico, quando chegou em casa, viu aquele cachorrinho morto, ficou muito triste, ficou magoado com aquela situação e descobriu quem tinha feito aquela coisa. E aí ele ficou magoado com essa situação. E passaram-se os meses e aquela mágoa foi aumentando, até um certo ponto que formou uma nuvem escura aqui no seu peito, no seu chakra cardíaco, e que estava atrapalhando nos trabalhos mediúnicos. Aí o que aconteceu?
o seu mentor espiritual, o Emmanuel, apareceu para ele, fala: Chico, escuta, dessa forma que nós estamos vendo que está ocorrendo, nós não podemos continuar desenvolvendo o trabalho com você, porque existe uma mágoa muito grande no seu peito e isso está atrapalhando as comunicações mediúnicas. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Chico perguntou para ele: você sabe quem matou o cachorro, né? Sei. E você vai fazer o seguinte: você vai descobrir o que essa pessoa que fez isso com você gostaria mais de ganhar. Aí ele disse para o Emmanuel: o senhor só pode estar de brincadeira comigo. A pessoa me ofendeu, matou o meu cachorro, e você quer que eu dê um presente para ela ainda? Aí o Emmanuel disse para ele: a ideia não é minha, Chico, é do Cristo. Faça isso. Aí o que ele fez? Ganhava muito pouco, coitado, né? Foi lá, conseguiu descobrir o que a mulher queria ganhar. Era uma máquina de costura, que a mulher costurava umas crianças pobres, né? Roupinhas. E o que ela mais queria ganhar era uma máquina de costura. Aí o Chico foi lá na cidade, comprou a máquina, pagou em inúmeras prestações, né? A pessoa conhecia ele e tudo. E aí ele comprou a máquina, foi lá e entregou para a mulher. Quando ele entregou a máquina para a mulher, vocês nem imaginam o que aconteceu. A mulher ficou tão contente, mas tão contente, que saiu uma luz do peito dela e extirpou aquela sombra que tinha no coração do Chico. E aí limpou. Aí o Emmanuel passou, se apareceu para ele e falou: tá vendo, Chico? A receita não é minha, é do Cristo. Então isso é o jugo de Jesus. Esse é o jugo de Jesus. Podemos desenvolver um câncer, sabiam? Por causa da mágoa. A pessoa que nos prejudicou, vejam que interessante, a pessoa que nos prejudicou, cedo ou tarde, ela vai ter que se acertar com a justiça divina. Isso sem sombra de dúvidas. E nós? Vamos continuar com essa mágoa, guardando essa pessoa no coração? Jesus diz que o jugo dele é suave, não é? O jugo de Jesus é suave. Por que é suave? Porque o duro, na verdade, é odiar. Melhor perdoar do que odiar. Se nós queremos continuar vindo com a pessoa em várias reencarnações, e se nós queremos que ela esteja 24 horas ao nosso lado, é muito simples. É só odiarmos. A pessoa vai ficar 24 horas ali do nosso lado, e se nós odiarmos pela vida inteira, nós corremos o risco de vir em outras encarnações com essa pessoa do nosso lado. Isso por causa do ódio. Agora, o amor, ele nos liberta, né? E o ódio, ele nos algema a pessoa. O ódio é mais pesado, não é? E o perdão não. O perdão é mais leve. Vejam que o ódio, por algum momento, ele pode ter um sabor doce, né, da vingança, mas pode ocorrer que nós nos arrependamos pelo resto da vida. Agora, o perdão não. O perdão, ele pode ser difícil no momento, até amargo para nós, mas depois ele nos trará um alívio muito grande ao nosso coração no futuro.
Então esse é o jugo de Jesus. Essa é a lição que Jesus nos ensina. A humildade, ela é mais suave do que o orgulho. A disciplina é mais suave do que a indisciplina, não é? O fardo do Cristo é leve. Por que o fardo do Cristo é leve? Ele não diz aqui na mensagem: meu fardo é leve e meu jugo é suave? Por quê? É o fardo dos nossos deveres. Quem cumpre os seus deveres se liberta. Quem faz o bem, quem pratica a caridade, quem vivencia o amor ao próximo, se liberta. E quem aceita as aflições está se iluminando para a vida toda. Por isso que o fardo de Jesus é leve. Mais vale cumprir os deveres com humildade, com brandura, do que revoltar-se contra as aflições. Porque se nós nos revoltarmos contra as aflições que nos chegam até nós, vai piorar muito mais os problemas. Vocês já viram a pessoa que reclama muito da vida? Parece que a vida dela sempre está dando coisa errada, né? Por quê? De tanto que ela reclama. De tanto que ela reclama. Ao passo que com Jesus, com a lição do Evangelho, com o seu jugo que é suave e o seu fardo é leve, que chama os nossos corações para o amor, para a humildade, para a fraternidade, isso fará com que nós tenhamos paz em nossos corações. Então essa é a mensagem do jugo leve. E o Consolador prometido por Jesus? No Evangelho de João, quando Jesus está com os discípulos na última ceia, ele fala a respeito de um Consolador que viria futuramente e que voltaria a relembrar os seus ensinamentos. E no século XIX, esse Consolador voltou através da doutrina dos Espíritos. A voz dos Espíritos vieram através do Consolador prometido, em um século que a humanidade estava totalmente descrente de Deus. Então esse Consolador aparece através dos Espíritos, trazendo essas lições, fazendo relembrar essas lições do Evangelho, para que a humanidade tivesse uma direção, para que a humanidade tivesse uma condição de se libertar das aflições. Então, a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, ela nos traz um consolo muito grande aos nossos corações. Por quê? Porque ela nos explica da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra, por que estamos passando por sofrimentos. Então ela nos esclarece todos esses fatos, o que não acontecia antes da sua vinda. As pessoas não sabiam, não conseguiam entender. Então ela nos traz o quê? Uma fé raciocinada, uma fé compreensiva no futuro que nos aguarda. Se esse futuro que nos aguarda no presente nós soubermos vivê-lo da melhor forma, esse futuro será bom. Ou seja, o que o Cristo nos diz no Evangelho, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que semearmos nós iremos colher. Então a doutrina espírita, ela nos explica tudo isso. Ela traz um consolo diferente, o que até então as outras religiões não traziam às pessoas. Acreditarmos sim em Deus, acreditarmos em Jesus, mas por que nós estamos acreditando? Por que nós estamos passando por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis?
por tantas aflições. Isso tem uma explicação. E se nós não sabemos o porquê sofremos, o porquê passamos por situações de dificuldade, fica mais difícil a nossa fé. Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer todos esses pontos e nos trazer um consolo. Sabermos que aquele que partiu da nossa família não morreu, ele está vivo e um dia nós iremos nos encontrar. Quantas cartas Chico Xavier trouxe a mães, a familiares desesperados que tinham perdido seus entes queridos e que as cartas de Chico Xavier trouxeram um consolo àquelas criaturas. Então, essa é a parte consoladora da doutrina espírita. Ela nos esclarece, ela nos traz uma compreensão maior das coisas, do porquê da vida, né? Então, que fique para nós essas lições trazidas por Jesus e vamos nos lembrar sempre do seu Evangelho, que é a grande terapia para as nossas vidas. Ela está aí gratuita. Se a humanidade procurasse mais evangelizar o seu coração, menos doenças teríamos, menos aflições nós teríamos.